Bom dia, família, bem-vindos, mais um Revocional e que alegria estar aqui com você, um salve especial para todo mundo que está aí no chat, essa turma preciosa que já chega antes do vídeo, já vai comentando no chat antes do vídeo e em especial tem uma coisa que eu gosto muito que acontece aqui nos Revocionais do Renovamente, né? Acontece também lá nos cultos e no discipulado da Lírio Armação no canal da nossa igreja, que é o fato das pessoas sempre saudarem umas às outras, né? Um chega lá, bom dia e tal, e todo mundo já, bom dia, Deus te abençoe, é sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. E esses detalhes, gente, podem não parecer, mas isso faz uma diferença na alma, sabia? Eu quero testemunhar aqui, eu sei que tem muita gente aqui que já faz isso com muita frequência. Isso tornou uma cultura e foi muito espontâneo no nosso chat isso, né? Se tornou uma cultura, tanto aqui no Renovamente quanto lá no canal da nossa igreja. E é interessante que eu quero destacar a vida de Anabelle, né? Belle, querida, eu quero testemunhar sobre sua vida acerca disso. Eu já falei até com ela presencialmente, falei, Belle, eu acho encantador como você fica atenta ali a cada pessoa que chega no chat, você vai recebendo a pessoa, saudando, comunicando, comentando, né? E isso traz um quentinho para nossa alma, né? Isso acalenta a nossa alma e esses detalhes são assim, gente, extremamente preciosos. Às vezes uma pequena coisa, um pequeno gesto carinhoso, uma pequena palavra que você fala para alguém, isso pode ser pequeno para você, mas pode ser muito importante para uma pessoa, sabia? Aconteceu várias vezes assim de pessoas virem para mim e falar, olha, Thiago, aquele dia que você falou tal coisa, talvez você nem se lembre, muitas vezes eu não lembro mesmo. E a pessoa fala, talvez você nem se lembre, naquele dia você falou aquilo para mim, né? Talvez sem nem imaginar que Deus estava te usando, que Deus estava falando através da sua boca. E não foi na questão de profecia, de eis que eu te digo, não, uma palavra simples, né? Eu acredito que nós, como cristãos, a gente foca muito no Espírito, e devemos focar no Espírito, mas a gente também se esquece do trato da alma, né? Então eu penso que um abraço, ele é tão importante, tão profundo quanto uma profecia, né? Porque tem coisas que o abraço vai dizer que a profecia não diz. A profecia, ela é dada com palavras, mas tem coisas que um abraço vai dizer que uma profecia não diz. Então eu fico muito feliz por essa cultura que nós temos aqui no Renovamente. Você que está no chat, olha, Deus abençoe sua vida, essa turma do chat preciosa aí. E hoje, gente, eu quero comentar com vocês acerca de algo muito precioso. Nós não vamos ler um versículo específico hoje, isso de maneira também muito simbólica. Por quê? Eu quero falar com você sobre o livro de Esther e trazer para você uma característica de Deus que me edifica muito, me fortalece muito, enche meu coração de esperança e eu quero comunicar ao seu coração também. Tiago, você vai falar sobre o livro de Esther e não vai ler nada sobre o livro de Esther? Por quê? Porque o livro de Esther, ele é uma grande narrativa. É um livro que está no cânon bíblico, ou seja, está na coletânea dos livros bíblicos, então ele é reconhecido como divinamente inspirado. Ele é reconhecido como o Espírito Santo ter guiado, ter conduzido a escrita e o registro desse livro. Por estar num cânon do Antigo Testamento, isso ainda faz com que a gente reconheça que, isso faz com que a gente identifique que esse livro é reconhecido por judeus, né, Antigo Testamento, e por cristãos, que validaram também a lei, os profetas e os registros históricos. Agora, tem um detalhe sobre o livro de Esther, e é por isso que eu simbolicamente, não vou ler um versículo específico do livro de Esther. Que detalhe é esse, Tiago? É o fato de que o nome de Deus não aparece no livro de Esther. Meu Deus do céu, como assim, Tiago? Exatamente, tem um livro na Bíblia no qual o nome de Deus sequer aparece. Tiago, então esse livro devia estar realmente na Bíblia? Sim. E esse fato já nos ensina muito, sabe por quê? Porque embora Deus não esteja explicitado no livro de Esther, ou seja, não tem um nome de Deus, não tem a grafia
Deus, no livro de Esther, o Senhor está presente em todos os momentos ali e ele está implícito naquela história. A prova disso é que talvez você esteja ouvindo essa informação de que Deus não está no livro de Esther pela primeira vez. Ou se você já ouviu isso antes, quando você ouviu a primeira vez, você tomou um susto. Por quê? Porque é tão nítida a mão de Deus que você não acredita. Meu Deus, como é que não tem o nome de Deus ali no livro? Percebe? E o livro de Esther é uma grande narrativa acerca de um livramento que o povo judeu recebe. Olha só, se nós formos falar hoje, e por favor, YouTube, não me derrube, se nós formos falar hoje historicamente sobre genocídio, eu não tenho como precisar aqui se o genocídio contra os judeus, se o Holocausto da Segunda Guerra foi o maior da história, né? Mas sem dúvida foi o mais conhecido de toda a história. Quando se fala em genocídio, historicamente falando, o Holocausto contra os judeus, a Segunda Guerra, liderado pelo nazista Adolf Hitler, é o mais conhecido, pelo menos da história recente, da nossa cultura, da nossa época. É a maior referência histórica de genocídio que existe. Mas existiram outrora outras tentativas do povo judeu ser dizimado. E no livro de Esther está registrada uma dessas tentativas, e a narrativa do livro de Esther é justamente a narrativa de Deus dando livramento de um grande genocídio que o seu povo poderia sofrer. E Tiago, por que Deus fez isso? Por muitos motivos. Primeiro, livrar pessoas da morte. Segundo, livrar o seu povo. E terceiro, se o povo de Israel fosse... Por que existia esse desejo do povo de Israel, essas tentativas do povo de Israel ser dizimado? Porque o Messias viria do povo de Israel. Então havia um interesse no mundo espiritual, se é que você me entende, que esse povo fosse dizimado para que o Messias não viesse à terra redimir as pessoas. Então, dito isso, é interessante essa lição do livro de Esther, porque isso muitas vezes é a realidade do nosso dia a dia. Deus, ele está conosco, ele está trabalhando em nossas vidas, mas a gente não percebe de modo explícito. Embora nós não percebamos de modo explícito, Deus está implícito em nossas vidas. Sempre que eu oro, na maioria das vezes falo assim, Deus, e no final dessa live nós vamos orar, eu falo assim, Deus, muito obrigado pelos livramentos, tanto aqueles que eu vi, quanto aqueles que eu não vi. Olha, eu tenho um feeling comigo, eu não posso gerar doutrina sobre isso, não tem texto bíblico para cravar isso, mas isso é um feeling meu, é um pensamento meu. Eu penso que os maiores livramentos que a gente recebeu na nossa vida, nós nem vamos ficar sabendo em vida. Né? Se a gente tivesse uma câmera, né, depois quando a gente estiver lá no céu, né, todo mundo acha que vai ter um telão no juízo final e tal. Né? Se a gente estiver lá no céu, se você tiver um telão de todos os momentos da sua vida, você vai ver que teve muitos livramentos na sua vida que você não percebeu, que você não se ligou, mas Deus te livrou. Te livrou em decisões, te livrou em lugares, te livrou em tempos, em situações. Olha, isso é muito comum. Né? Crente, quando ele sai de casa apressado, ele esqueceu a chave, esqueceu o celular e volta, é para ele não ficar com raiva, que ele pensa, Deus deve estar me dando algum livramento. E esse pensamento, ele realmente ele dissipa qualquer raiva, né? Porque gera gratidão no seu coração. Aquela coisa, eu posso não estar entendendo, mas Deus deve estar livrando a gente de alguma coisa aqui. E algumas vezes realmente Deus está livrando mesmo. Né? Então é interessante como o livro de Esther, ele traz essa faceta de um Deus que não está explícito, mas está implícito e está nítido. Embora não esteja explícito, está nítido. Os teólogos, inclusive, vão dizer que o livro de Esther, ele revela o Deus da provisão, né? A faceta do Deus da provisão. Então, Deus que providencia um livramento para o povo de Israel, mesmo que o nome dele, a grafia dele não esteja ali. Lembra uma situação que eu vivi? Eu fui assaltado uma vez na minha vida, e graças a Deus que foi só uma, né? E espero em Deus que nunca mais aconteça.
mas eu fui assaltado uma vez na minha vida, e foi um assalto à mão armada. Na época, no momento, na verdade, eu estava com uma mochila, tinham 3 livros na minha mochila, 3 livros que eu nem sequer tinha comprado, tinha recebido pelo correio por conta de um escritor que fez uma promoção e eu ganhei aqueles livros, né? 3 livros que eu ganhei. E eu estava com o celular na época, um Xing Ling da vida, porque o meu celular tinha quebrado. Eu nem tinha celular bom na época, na verdade, mas o celular que eu tinha, que era um pouquinho melhor, ele tinha quebrado. Então eu estava com um Xing Ling na mão. Eu estou contando isso para vocês perceberem que eu não tive assim, nenhuma perda financeira muito grande, eu tive um susto. Né? Por quê? Primeiro, foi um assalto à mão armada, e segundo, o assaltante me parecia estar sob efeito de drogas. Né? Tanto que eu fiquei muito tranquilo na abordagem dele. Passa isso, passa aquilo. O que é isso aí no seu bolso? Aqui é a chave de casa e tal. Mas eu estava receoso de ele, por estar sob efeito de drogas, disparar arma, né? Ou passar um carro de polícia na hora e ele trocar tiro no susto. Né? As grandes tragédias que acontecem em assalto, a gente até falar um pouco sobre isso, elas acontecem com pessoas, com assaltantes, digamos assim, amadores. Né? Um assaltante que ele é experiente no assalto, dificilmente ele vai fazer besteira, porque ele sabe que é pior. Quanto mais o crime dele se chama a atenção, é pior para ele. Então, muitas vezes, poxa, a vítima deu tudo o que o assaltante pediu, o assaltante ainda assim atirou. Muitas vezes é um assaltante novo, menino novo, ou está sob efeito de drogas, né, que ele fica nervoso na hora e atira de nervoso, ele acha que a pessoa vai reagir e atira. Então eu fiquei preocupado porque o rapaz estava aparentemente sob efeito de drogas. Mas graças a Deus ele não me fez nada. E eu estava nesse momento, nessa hora que eu fui assaltado, eu estava chegando na faculdade, 1 hora antes da aula, e eu ia apresentar um trabalho. Naquele dia até apresentei o trabalho, deu tudo certo. Foi muito bom. Mas eu lembro que no meu coração brotaram 2 sentimentos assim, muito raros na minha vida. Primeiro sentimento, sentimento de revolta, né? Sentimento de ser injustiçado. Poxa, trabalhador, cidadão honesto, de bem, de repente vem alguém que se acha no direito de tomar o que é seu. Esse sentimento vem muito forte no meu coração. E um sentimento que eu tive, que foi um sentimento assim muito, muito, muito estranho, falando com você aqui até arrepiado aqui, ó. Mas um sentimento que eu tive muito, muito, muito estranho, e que eu nunca mais tive na minha vida, não que eu me lembre, né? Foi a sensação de que Deus não estava ali. E é muito difícil explicar isso, que é algo muito ímpar, muito pessoal, muito difícil explicar esse sentimento. Mas é como se eu fiquei perguntando para Deus, tipo, Deus, cadê você que não impediu esse assalto de acontecer? Sabe? Porque realmente eu me senti como se eu estivesse sozinho naquele momento. Deus me abandonou. E repito, é um sentimento muito difícil de explicar o que eu senti na hora, e claro, depois eu superei esse sentimento. Mas na hora o sentimento foi esse. Eu cheguei em casa de noite e perguntei, Deus, tipo, cadê você? Né, para me defender, a gente sempre esteve junto, o parceirão aqui, eu e você, né, em tantas aventuras, e de repente isso aconteceu. Então eu tive aquela sensação de que Deus não estava lá. Mas Deus não estava lá explicitamente para os meus olhos, mas implicitamente ele estava. E sabe o que é o curioso? É que eu fiquei sem celular, fiquei incomunicável, né? Então eu cheguei em casa, a minha aula na faculdade era à noite, eu chegava em casa muitas vezes até perto de meia-noite, eu cheguei a chegar de madrugada por conta de atraso de transporte público. E aí quando eu cheguei em casa, o pessoal preocupado, né? Poxa, cadê você? Não atende o celular? A gente ficou preocupado aqui, não sabendo onde você estava. Eu expliquei, não atendi o celular porque né? Perdi o celular, né? Perdeu o Playboy. Embora eu seja favela, né? Eu não sou Playboy, eu sou favela. Perdeu favela. Então, aí eu expliquei, olha, perdi o celular e tal. Aí no outro dia, eu sem celular, no outro dia, eu entrei em contato com minha mãe. E o que aconteceu? Eu fiquei sabendo pela minha mãe, interessante isso, ó. Fui assaltado, em determinada hora da tarde, eu estava chegando na faculdade. Naquele mesmo momento em que eu estava sendo assaltado, em Salvador, no interior, a 100 quilômetros de Salvador, tinha uma irmã, sabe aquelas irmãs do coque, aquelas irmãs do mistério, tava lá, e assim, uma irmã muito sábia, uma profetisa de Deus, uma irmã de Deus mesmo, crente, firme, profeta, mas profetisa mesmo. Ela estava na cozinha da minha casa, conversando com minha mãe, tomando um chá de mulheres, normal, conversando, batendo papo, coisas da vida, de amigas, e de repente, naquele horário,
ela chegou para minha mãe e falou assim: Deus está dando um livramento de morte a Tiago agora. Uau! Até me emociono aqui. Do nada, Deus está dando um livramento de morte a Tiago agora. E eu penso que um dos motivos de Deus ter permitido aquela informação sair, aquela profetisa falar aquilo, foi justamente consolar o meu coração. Porque a situação que eu vivi foi especificamente essa. Eu tive aquela sensação de abandono, aquela sensação de Deus, cadê você que sempre me protegeu e agora eu fui assaltado aqui, tem um bandido com a arma apontada para minha cara, para estourar meus miolos, roubando o que é meu. E aí, no mesmo momento em que eu estava vivendo essa experiência de, entre aspas, abandono, de não ver Deus explícito, aqui na capital, lá 100 km de distância, 120 km lá no interior, uma pessoa estava dizendo: Deus está dando o livramento de morte agora. Ou seja, Deus estava presente e estava atuante naquela situação, mesmo que eu não tivesse percebido. Deus estava presente e estava atuante naquela situação, mesmo que eu não tivesse percebido. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui hoje, olha, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Assim como no livro de Esther, o nome de Deus não está explicitado, mas a mão de Deus está evidente. Assim como naquele assalto, eu não havia percebido Deus e havia até questionado Deus sobre um suposto abandono. Mas Deus estava presente e atuante para me livrar de morte. Talvez você olhe para a sua vida e se pergunte: cadê Deus? Eu não estou vendo Deus aqui. Eu estou inclusive me sentindo abandonado e abandonada por Deus. Saiba que Deus está te dizendo nesse momento: eu estou presente e eu estou atuante. Eu estou presente e eu estou atuante. Ouça uma coisa, eu quero orar com você fechando com isso. Deus não é coadjuvante em nenhuma história. Não tem nenhuma história que Deus seja coadjuvante. Deus sempre é o protagonista. Mas, Tiago, eu não percebo. Eu também não percebi. Às vezes quem lê o livro de Esther pode falar: mas cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Mas, embora esse Deus não esteja explícito para os seus olhos, que são limitados, para a sua fé, que é limitada, a nossa fé é limitada, embora esse Deus não esteja explícito, ele está implícito, ele está presente e ele está atuante. E eu quero trazer esperança ao teu coração com essa palavra. Amém, gente? Quem foi edificado aí, coloca no chat aí. Quem foi edificado, quem foi tocado por Deus por essa palavra. Eu desejo que Deus reavive a esperança que há no teu coração, reavive o fogo do teu coração. E mesmo que as circunstâncias digam: Deus te abandonou, tenha fé que Deus está presente e Deus está atuante, porque não existe história em que Deus não seja protagonista. Vamos orar juntos? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse ensinamento, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor está presente, o Senhor não nos abandona. E mesmo que nós não percebamos, muitas vezes por falta de fé, muitas vezes porque a nossa alma está embaçada com tantos sentimentos, com tanta desordem, ainda assim, Pai, nós afirmamos nessa manhã o nosso próprio espírito. Nós queremos pregar para a nossa própria alma que Deus está presente. Assim como no livro de Esther, não está escrito o nome Deus de maneira explícita, mas a mão e a provisão dele são claras. Senhor, eu oro para que cada pessoa que está ouvindo isso agora, Senhor, possa ter recobrado o entendimento em seu coração de que o Senhor está presente e que o Senhor está trabalhando, porque não há história na qual Deus não seja protagonista. Pai, eu te sou grato por esse entendimento. E eu oro pela vida de cada um dos que estão aqui hoje. Acende um fogo no coração deles. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, gente? Bom estar aqui com vocês. Posso fazer um último pedido? Aquele pedido de sempre, mas que é muito especial, que tem sido correspondido aqui, mas não posso deixar de pedir. Deixa um like no vídeo, se inscreve no nosso canal. Você que estava em nosso clube de membros, na nossa mentoria, se você era do nível 1 ou do nível 2, nós fizemos um ajuste e você vai precisar se recadastrar, tá bom? Você era do nível 1, nível 2, fizemos um reajuste, você vai precisar se recadastrar. Tiago, mas eu já havia pago. Fica tranquilo, o valor foi estornado no meio de pagamento que você inscreveu e aí você faz o recadastramento. Onde é que eu faço isso, Tiago? Clicando no botão Seja Membro aqui abaixo desse vídeo ou no primeiro link da descrição. A gente tem muito conteúdo exclusivo, tem uma mentoria exclusiva semanalmente, toda quinta-feira, 19 horas pelo Zoom. E esse conteúdo também fica salvo aqui no canal exclusivo para quem está na nossa imersão Renovamente. Se inscreve, dá uma chance para si mesmo, vai ser uma bênção para vocês. Gente, para encerrar esse vídeo, deixa um comentário. Eu quero saber o que é que você achou desse vídeo, como Deus falou com você, se você já viveu uma experiência assim também, em que você se sentiu abandonado, se sentiu sozinha, sozinho, mas deixa um comentário porque isso ajuda demais a gente, nós irmos edificando uns aos outros aqui no YouTube, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, um ótimo dia, beijo grande, shalom no coração e até a próxima, tchau, tchau.